E aí eu comecei a assistir, achei que era abertura nova e de repente era spoiler da história inteira. Entendi nada. Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra comentar este novo anime de Berserk, que na verdade é uma serialização de filmes que foram lançados há 10 anos atrás, com alguns reajustes, especialmente na tecnologia 3D utilizada em algumas cenas e também inclusão de cenas extras, nova trilha sonora. Episódio 2 passou nessa semana e a gente já entrou em acontecimentos super importantes de Berserk. Este é um anime que você que nunca leu, nunca assistiu, pode começar assistindo agora? Sim, você pode assistir, pode ver esses meus vídeos semanais aqui no canal, porém eu já tenho uma dica pra você, assim, de cara. Episódio 2 começou com a música Forcers, que já é super conhecida e uma música muito amada pelo fandom de Berserk, e o que eu achei que era uma nova abertura, de repente eu achei que era um recap do episódio anterior, e de repente eu descobri que eram 4 minutos de resumo com os macro spoilers deste arco que tá sendo adaptado, chamado de Era de Ouro, e todas as surpresas, plot twists, coisas loucas, já tá tudo ali em 4 minutos. Pule 4 minutos e vai direto pra abertura que a gente teve nesse episódio 2. Sobre cenas adicionadas, eu vou comentar mais ao final do vídeo o que a gente já sabe por entrevista do produtor e diretor que teremos de cenas, falas a mais, detalhes incluídos nessa animação. Falo disso mais ao fim do vídeo. Bora comentar o que aconteceu nesse segundo episódio, em que tivemos Zod, o Imortal, muita luta, sangue e morte e Berserk começando pra valer. Já falei pra vocês do spoiler de 4 minutos, isso eu não vou comentar porque definitivamente é apenas um spoiler e eu acho que, ou espero que, pessoas que não conhecem Berserk estejam navegando por essas águas pela primeira vez e não quero estragar a experiência de ninguém nesses vídeos que são seguros pra vocês. Porém, depois a gente teve uma abertura que por acaso é a abertura que já tinha no filme, nos filmes, e eu adoro aquela música, a música é Aria. Se eu não me engano, eu não fiz comparação lado a lado, eu pretendo fazer isso mais à frente com o anime e os filmes em si, mas eu acredito que eles não modificaram sequer a animação da abertura, o que eu não acho um problema, porque eu gosto bastante da estética, da arte combinada à música, que super combina com essa fase da história que a gente tá acompanhando. E o segundo episódio, ele tem um time skip importante em relação ao que a gente viu na semana passada. Isso porque esse primeiro filme, ele compila muitos dos acontecimentos, incluindo essa consolidação da proximidade do Guts que chega lá, literalmente não me toque. E agora, 3 anos depois aproximadamente, a gente vê que ele se importa, assim, com os seus companheiros, ele faz parte daquela equipe e ele entende que faz, inclusive escuta neste episódio mesmo do próprio Griffith, de novo neste episódio, que ele lhe pertence e não há qualquer demonstração de surpresa, ou seja, ele já internalizou fazer parte daquele sonho daquele cara que todos, inclusive ele, admira, só que a gente não viu essa progressão. Na entrevista, até mesmo o produtor comentou sobre isso, da dificuldade que é você pegar um roteiro que foi feito para filme e transpor para episódios que a cada 20 minutos precisa de um ápice, é diferente. Isso foi, inclusive, segundo eles, um dos empecilhos para eles demorarem tantos anos para aceitarem transformar os filmes em episódios. O roteiro de uma série ou uma história serializada tem um formato completamente diferente de um roteiro de filme. Mas fiquem sabendo que sim, apesar do episódio começar com ele loucão, partindo pra frente de uma batalha sozinho, sem avisar ninguém, que é o que a gente entende logo em seguida, ele é um capitão de toda uma porção ali do bando, ou seja, ele subiu, ele ascendeu em posição, ele ganhou importância, ele cresceu em corpo, ele já era gigante com sua espada bizarra, ele ficou ainda mais amedrontador e com certeza mais eficiente em luta, tanto é que ele lidera pessoas e há aqueles que o admiram. Já nesse episódio, se não me engano, tem um que fala bastante, meio que fãzinho do Guts, que se chama Gaston. A gente não tem como, se você não leu o mangá ou se você não conhece a história, não se preocupe em gravar nomes, aos poucos eles vão surgindo pra vocês, mas já dá pra entender que ele tem aqueles de quem ele cuida. Ele partiu pra frente no meio de uma batalha que era importante para o plano do próprio Griffith, que é o líder do bando do Falcão, não porque ele não se preocupa com os outros, como foi a fala da Casca, que ele poderia ter condenado as outras pessoas por uma decisão que era muito egoísta, mas porque ele é impulsivo, porque ele confia muito em si e porque ele ainda tem essa jovialidade rebelde muito grande nele. E essa batalha é importante entender um pouquinho o contexto também, porque eles são mercenários, como a gente já entendeu na história previamente, parte do
do Bando do Falcão, um grupo de mercenários já em ascensão, conhecidos mesmo 3 anos antes de tudo isso acontecer, mas nesse ponto eles estavam tomando iniciativa de ajudar numa batalha que é chamada de Guerra dos 100 Anos, uma batalha que acontece há muito tempo entre uma nação chamada Midland, que foi quem eles foram ajudar, e que estava sendo invadida aí em guerra com outro povo chamado de Tudor há 100 anos, cerca de 100 anos. Quando eles entram ali, a batalha estava praticamente perdida para o exército de Midland. O rei, inclusive, estava em perigo, eles estavam numa posição mais favorável, mas com todas as suas forças sendo derrotadas e o rei podendo ser exposto a uma captura, morte, coisas terríveis, porque não tinha salvação até este grupo do Bando do Falcão chegar, com a entrada fenomenal do Guts, que ninguém ali de novo acha que é grande coisa, e ele já chega partindo no meio, acabando com a moral do exército inimigo antes de qualquer coisa, e depois vem toda a sua frente atrás, o resto do bando atrás, atirando, golpeando, e ser um ponto-chave para finalizar aquele conflito em si. Isso chama atenção, isso tem um objetivo claro. A gente já sabe que a ideia do líder desse bando é criar o seu próprio país, ascender, ser cada vez mais importante. O passado do Griffith ainda vai ser explicado melhor em outros pontos, senão eu vou ajudando um pouquinho aqui e ali também, ou relembrando para todos os fãs que eu sei que existem de anos aqui no canal de Berserk também. Mas, por enquanto, o que a gente tem que entender apenas é a sua ambição e o quanto todos se unem em volta dessa admiração e empurrando o sonho dele. Tanto é que nesse episódio a gente vê que, apesar de existirem burburinhos, uma galera ali dos nobres, principalmente de Midland, que não acham muito bom você dar moral para um exército de mercenários, já que são mercenários, a tese é que eles lutam por quem pagar mais. Então como é que você vai confiar, ainda que eles tenham sido essenciais para uma vitória? Tem uma figura que é muito importante, que ele é o irmão do rei, ele aparece ali já no topo do penhasco no momento em que a batalha estava sendo quase perdida. Ele tem inclusive a sua própria guarda, né, o seu próprio grupo chamado de Dragões Brancos, mas eles não deram conta. Isso é jogado na cara dele. Quando ele é um dos que mais critica o que tá acontecendo, e posteriormente o próprio líder do Bando do Falcão, o Griffith, sendo condecorado como um nobre, um cara que é um plebeu comum, colocado ali no mesmo nível que eles da corte, ele fica revoltado. Ele é o que mais verbaliza ou mostra muita raiva com o que tá acontecendo, mas jogam na cara dele que ele não deu conta, seus homens não deram conta. Foram eles, plebeus ou não, que conseguiram virar o rumo da batalha quando a coisa estava praticamente catastrófica. Essa movimentação política, por mais que tenha vindo acompanhada de umas sombras falando, uma trilha sonora de pequenas notinhas que remetem a fuxico, fofoquinha, isso são fofocas, mas é uma movimentação política, uma movimentação de interesses dentro da corte de Midland que é importante pra gente entender principalmente o que vai acontecer um pouquinho mais à frente. Outra fala importante que não é bom a gente deixar passar batida é o que eu já citei brevemente, da Casca repreendendo o Guts. Ela, se eu não me engano, ela é comandante do exército. Se eu não me engano, ela tem uma patente um pouco mais alta do que o Guts. Porém, o Guts, ele tá cada vez mais crescendo em autonomia. Ele tem um jeito, como eu disse, mais rebelde. Ele é respeitado pelo seu grupo e ele fez uma ação que, no fim, deu certo por causa da sua confiança, força, habilidades, mas poderia ter dado errado. A fala dela, para além de ela já ter uma implicância com ele desde que ele chegou, é também porque ela é muito estratégica, ela obedece ordens muito rigidamente, especialmente se vem do Griffith. Ela vê o que o Guts faz também como um perigo para todo o grupo. E o Bando do Falcão é muito importante como unidade para cada um deles que faz parte. Por isso que ela o questiona, chama ele de cachorro louco, se eu não me engano, ou cão raivoso, eu não lembro como ficou na legenda oficial. Mas o Guts só perde um pouco a linha exatamente quando ela coloca em xeque a preocupação dele com os seus companheiros, com aqueles que estavam ao seu lado, que é quando ele segura com mais firmeza o braço da Casca. E eles só param de discutir porque o Griffith aparece ali e aí eles separam aquela confusão que estava acontecendo. Mas essa parte não é tão bem entendida, como eu disse, no nível de progressão narrativa, porque no episódio passado a gente viu ele chegando naquele bando, não conhecendo ninguém, e faltou o momento da galera fazer a aproximação, chamando ele pra beber, ele se recusando a ficar perto, o pessoal tentando encostar e ele tirando a mão com muita agressividade, mostrando todo o seu trauma, e progressivamente ele se abrindo um pouco mais, a ponto de uma fala dessa da Casca ser extremamente revoltante. Só que o auge do episódio foi o momento em que eles encontraram Nosferatu Zod, que é
o Imortal, que claramente, desde o início, não era um ser humano, até porque as suas lendas dele lutando, aniquilando o exército já contavam pra lá de 200 anos. Só que ninguém sabia que ele estaria lá. Se vocês não entenderam, isso tudo faz parte da mesma estratégia de acabarem com o governo Tudor. Eles estão lá chegando na fortaleza de Tudor, com a chancela já do rei apoiando as ações do bando do Falcão em nome de Midland, e não era pra ser algo muito difícil. Tanto que eles tinham um ponto de encontro e eles estranham que o Guts e a sua galera não apareceram lá, estavam demorando muito mais do que ele costuma demorar com as suas ações. Mas isso porque parte do seu grupo acabou entrando numa espécie de caverna que tinha ali, porque disseram que tinha tesouro não sei o que, e de repente eles descobrem, ou o Guts descobre que eles entraram e ninguém estava voltando porque todos estavam morrendo. Ele não deixa que mais ninguém o acompanhe e ele, olha só, ele vai tomar a iniciativa de ir atrás do seu grupo, querendo saber se tem alguém vivo ou querendo acabar com aquela ameaça, tomando a frente e se arriscando, porque sim, ele se preocupa pra caramba com seus companheiros e ele vai. E no caminho dele a gente vê já corpo partido, tripas ao chão, coisas que já estavam presentes no filme, então já não tinha essa censura, pelo menos não nesses elementos. E ele, quando chega no centro de tudo que tá acontecendo, na poça de sangue absurda, ele encontra Nosferatu Zod na sua forma disfarçada ou não completa, vamos dizer assim. Já gigante, assustador, super forte. O primeiro golpe que ele joga contra o Guts, apesar dele aguentar muito golpe de espada a mais do que se esperaria de um ser humano. Porém, pra surpresa do Zod, que aparentemente acabou com qualquer um, inclusive logo antes do Guts chegar, ou assim que o Guts chegou, partindo com a maior facilidade um corpo humano, pra surpresa desse monstro, o Guts, golpe após golpe, consegue aguentar com muita dificuldade, mas levanta o tempo todo e vai pra cima dele, com agilidade, com força e com estratégia, e referenciando a primeira batalha que a gente vê no filme do próprio Guts contra o Bazuçô, que ele começou a golpear e tentar acertar a espada do Zod. Sabendo que em força eles não eram equivalentes, ele tentou uma abertura, uma brecha, acabando com aquela espada e arma que o Zod tinha para o atacar. Ele consegue quebrar, golpeando a sua própria espada na espada do Zod, e nessa abertura ele provoca um ferimento. Isso, de certa maneira, irrita o Zod, mas também o deixa empolgadíssimo, porque um ser humano, de repente, ali naquela situação que ele não esperava, conseguiu enfrentar e provocar um ferimento. Ele nem lembra a última vez que isso aconteceu. E aí, a primeira vez que você vê essa cena, quando você acha que o Guts tem chance, as coisas vão se equilibrar, o cara mostra sua verdadeira forma demoníaca, com chifres, pelos, aquela coisa bizonha, que aí você olha e pensa, não tem a menor condição. O Guts, sendo Guts ou quem for, dele vencer. Tanto é que ele começa a ser golpeado, o Zod até fica, pô, vamos lá, revida agora a luta, não sai correndo só porque eu tava aqui empolgado, me dá um pouco de emoção antes de eu trucidar você. E o Guts seria trucidado, mais tempo, menos tempo, ele ia acabar perdendo sim, se não fossem algumas coisas e pessoas e fatores se unindo neste exato momento. O Griffiths, quando ele sabe que lá dentro está o Zod e que o Guts possivelmente estava refém dessa criatura, desse ser, dessa ameaça lendária, ele leva todo mundo para salvá-lo. O que a Casca fica muito chocada, porque não só ele leva o pessoal, quando ele vê que parte do bando começou a morrer como baratas, ele manda a Casca recuar com todo mundo e ele vai sozinho ajudar o Guts. Por estratégia, por qualquer coisa que você possa interpretar, ele vai tentar salvar este capitão do seu bando e ele se expõe pra caramba. Ele até consegue levantar o Guts, ele arma uma estratégia em que os dois vão pra cima, um de cada lado, conseguem ao mesmo tempo ferir o Zod, o que o surpreende mais ainda, não só um humano conseguiu ferir, mas no mesmo dia, dois tinham habilidades suficientes para fazerem isso, mas igualmente os dois eram humanos, frágeis naquelas condições, pelo menos nesse nível de experiência que eles tinham, naquele momento da história, eles não tinham a menor condição de vencer o Zod. Ele derruba mais uma vez o Guts, e ele derruba, nocauteia e deixa inconsciente o Griffith. O desespero da Casca pro desespero do Guts, que ele menciona, ele tenta chegar a tempo de salvá-lo, mas o Zod não para por causa de ninguém. Ele para porque ele vê uma coisa. Quando, de repente, ele diz que ele vai massacrar, matar o Griffith, a gente vê que ele dá uma mexidinha e o colar que ele usava com uma espécie de ovo aparece. E aí que o Zod fala algumas palavras que são fundamentais para quem pulou os 4 minutos de spoiler e ainda quer alguma surpresa. Ele olha aquele objeto, se surpreende e fala: o que o ovo do rei tá fazendo aqui?
o berrelite vermelho. E por causa disso, de repente, dá um estalo, ele ri, parece entender a situação e vira pro Guts para um conselho. Um conselho que você pode entender que ele deu porque simplesmente foi um humano que o surpreendeu, ou porque, como ele diz, seja lá o que ele está querendo dizer, é um acontecimento que não conseguirá ser modificado, mas ele vira pro Guts e diz: se você se considera amigo daquele cara ali, é melhor você se preparar, porque o dia que o sonho dele ruir, e isso é importante, quando o sonho dele ruir, a hora da sua morte vai chegar. E é uma morte inevitável. Abre as asas, vai embora, tal como um demônio voando pelos céus, e deixa a gente com essa mensagem, esse acontecimento e o ovinho vermelho, berrelite vermelho, ovo do rei, que por acaso, por algum motivo, naquele momento fez o Zod ir embora. Eu gosto muito dessa sequência, desse momento, da interação do Guts com o Grievous. Tem um momento em que o Guts, ele quer impedir o Zod de matar o líder do bando do Falcão, mas ele fica o tempo todo, ele é meu. A minha impressão nessa época é que ele queria dizer amigo, mas o Guts tem essas travas não só porque, em tese, aquele cara é o líder, mas porque ele não tem esse conceito de amizade, ou não teve por muitos anos da sua vida. Essa ideia, essa proximidade, essa preocupação com o outro, essa união, esse vínculo é algo que ele foi criando a partir do momento em que ele entrou no bando do Falcão. Agora, sobre cenas extras, o que a gente teve revelado nessa entrevista que saiu há algum tempo atrás sobre a produção desse Berserk Memorial Edition. Eles comentaram que além desses ajustes que a gente já consegue ver no primeiro e segundo episódio, de detalhes, de melhoras na movimentação 3D, que eles até comentaram que a animação em 3D foi feita em equipamentos já ultrapassados, então daqui a pouco eles nem teriam a base ou o programa ou o equipamento para modificar aquilo, não ia abrir mais nas coisas modernas. E para além dessas melhorias, o que eles falaram das cenas extras é que aqui tem um pouquinho, não é spoiler, mas algumas menções às cenas, então se você quiser sair, pode sair. Eles falam principalmente que vão colocar uma cena conhecida como Fogueiras do Sonho, que é um momento logo depois do Guts ele matar 100 pessoas, salvar a casca, contexto que não vou explicar, caso alguém curioso tenha continuado no vídeo, e eles conversam ali no topo, mais ou menos, de uma montanha, no topo de um morro, que eles conseguem ter uma visão acima do acampamento onde tá a galera do bando do Falcão. E o Guts tá devaneando com a casca sobre os sonhos de cada uma daquelas pessoas, sobre as dificuldades que cada um teve, que os levaram a estar ali. Esse é um momento importante que não apareceu, não foi adaptado no filme. Eu não sei se eles vão colocar o diálogo completo, mas nessa hora, nós, e a própria casca especialmente, percebe o quanto o Guts, ele observa, entende e sente as pessoas do bando do Falcão. O quanto ele se sente vazio de estar sendo a vida toda só uma marionete ou uma espada na mão dos sonhos dos outros. É um momento muito importante da conversa dos dois e eu fiquei muito feliz quando eu soube um tempo atrás que isso seria adaptado. Para além disso, também é dito que haverá uma cena no bar, que eles trabalharam a trilha sonora para algo lembrando bares europeus, uma coisa bem assim divertidinha, que as pessoas dançam. Tem muita gente acreditando e pelo contexto, acredito que deve ser uma cena prévia à decisão do Guts de partir para uma jornada dele mesmo, digamos assim, e ele conversa com o Judô, vulgo melhor pessoa do bando do Falcão, e é de novo uma cena de diálogo, que eles até comentaram que são cenas de respiro, que são importantes para contextualizar e desenvolver personagens. Eu concordo 100% com eles e eu espero que mais coisas sejam adicionadas. A citação de que haverá mais falas do próprio Judô, do Rickert, se eu não me engano, da própria Casca. Eu tô curtindo muito a experiência, espero que vocês também estejam e voltem toda semana. Vou tentar manter esse vídeo sempre no domingo, se for possível, no máximo nas segundas, logo depois do episódio, mas sempre vou comentar aqui com vocês essa nova jornada de Berserk Golden Age Memorial Edition, rezando para que o tal anúncio que tá saindo a contagem regressiva seja de uma nova animação, continuação dessa história que for, porque quanto mais Berserk a gente tiver, melhor. Continuo comentando o mangá, que daqui a pouco tem capítulo novo esse mês, então se quiser acompanhar, se inscreva e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau!